Agora seguimos para Brasília. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, faz uma reunião com governadores, recebendo novos apoios também para a eleição no segundo turno. A gente acompanha um trecho da fala do presidente da República nesse momento. A gente vê os governadores Mauro Mendes, também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Acompanhe. Escape de oxigênio caso a pressão aumentasse muito lá dentro, e quanto mais para cima, maior a pressão interna. Os pilotos, os mecânicos de voos, os rádios, telegrafistas, todos que estavam naquela aeronave sabiam que a morte estava do seu lado. Cumpriram a sua missão. Logicamente que a política explora de um lado contrário. O governador de Manaus sofreu muito, que é algo que explodiu no estado, algo inesperado. Vencemos essas fases. Chegamos 21, a maior crise de falta d'água dos últimos 90 anos no Brasil. Fomos criados a criar uma bandeira extra para pagar a geração de energia que vinha do diesel, em especial. A inflação começou a aumentar. Tivemos a guerra lá fora, que atingiu o mundo todo. Fui negociar com o Putin, mesmo sob críticas da quase totalidade da empresa e de alguns ministros meus. Fui conversar com o presidente Putin, a gente precisava do fertilizante dele. Tínhamos que garantir a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Fizemos a nossa parte. O mês passado a ONU mandou um representante para lá para negociar fertilizantes com outros países. Nós, 6 meses antes, tratamos desse assunto. Com todo respeito ao legislativo, quem decide na ponta da linha sozinho, muitas vezes, é o chefe do executivo, é o prefeito, é o governador, é o presidente. E as decisões não são fáceis. Eu trago comigo o ensinamento militar. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós nunca nos omitimos, mesmo com desgaste. Sempre falei demais muitas vezes, reconheço. Ofendi algumas pessoas de forma não intencional, me desculpo, mas é o calor de uma luta da vida contra a morte, no caso da pandemia. Quem podia esperar hoje em dia, estar no 3º mês com deflação? Pedi para o Gilson, que está lá em Recife, mandar uma foto de uma galinha para mim no mercadinho, mandou R$ 9,99. Quem podia esperar isso? Uma super safra de milho colabora no preço de frango, ovos, carne suína. Ontem foi anunciado aqui, depois que vocês aprovaram a BR do Mar, pela primeira vez via cabotagem, vão navios com milho aqui do Paraná para alguns estados do Nordeste. Tudo isso contribuiu e contribui para que o nosso país... Eu pensei que fosse para mim a forma assim. Foi a primeira-dama Michele, lembrando do encontro com governadores que foram eleitos agora no Centro-Oeste, governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, e também governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E também destacamos a presença do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Um rápido giro com os nossos comentaristas para falar sobre... também apoio dos governadores com o nosso Ricardo Salles aqui nos estúdios e também os nossos outros comentaristas. Salles, começando por você. Importante apoio, o presidente Bolsonaro vem trazendo cada vez mais apoios de figuras relevantes da política. O outro lado tem recebido apoios, a maioria deles, claro que não todos, mas apoios mais esvaziados, de pessoas que têm retórica. Os apoios ao presidente Bolsonaro são daqueles que têm cargos, equipes,
estão sentados nas cadeiras, ou seja, estão exercendo os seus governos, e esses apoios vêm trazendo efetivamente mais consistência e desmontando a narrativa de que Bolsonaro estaria isolado nessa disputa contra o ex-presidiário Lula. Diogo, sente que os apoios que vêm sendo anunciados por parte de Lula e Bolsonaro estão equilibrados? Eu acho que os apoios que vieram para o presidente Jair Bolsonaro vieram mais rápido e vieram com menos condições, né? Eu acho que são apoios mais orgânicos, talvez. No caso do Lula, ele tem tido apoio de alguns líderes políticos, mas que vêm de partidos que estão rachados. E estão divididos, é o caso do MDB, PSDB, assim por diante, divididos porque, inclusive, há ainda cálculos políticos eleitorais que estão sendo feitos para o segundo turno, porque ainda há disputas para governador. O caso do PSDB, por exemplo, que tem Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e que possivelmente não gostaria, né, de associar sua imagem diretamente a Lula para não perder votos nessa disputa do segundo turno, ainda que ele venha a herdar votos que foram para o PT no primeiro turno. Então esse é o cenário geral, mas o que é mais importante nessa corrida de segundo turno é que finalmente esses dois candidatos que lideraram aí a disputa ao longo do primeiro turno venham apresentar propostas e venham a dizer de onde vão tirar o dinheiro para pagar por elas. Roberto Mota, para fechar, também 30 segundos. Olha, o governo Bolsonaro enfrentou o que nenhum outro governo brasileiro enfrentou no último século, uma pandemia seguida por uma guerra, e sai dessas crises como líder mundial em crescimento econômico, criação de empregos e produção de alimentos. O presidente é um defensor da liberdade, do sistema democrático e republicano. Esses são os fatos. Ele passou o seu governo enfrentando oposição cerrada de uma trinca formada pelo consórcio de mídia, o consórcio de pesquisas e o partido dos tribunais, que aplica a lei de forma seletiva ou cria a sua própria lei. Os resultados do governo Bolsonaro são tão impressionantes e o desespero dos seus adversários é tão grande que eles foram buscar o seu candidato para se opor ao presidente Bolsonaro numa cela de prisão.